Boa noite, pessoal. Pessoal da sexta, segunda aula, só heróis. Só os guerreiros. Heróis e heroínas. Vou separar aqui nossa apostila. Deixa eu ver aqui, gente, para a gente já compartilhar a nossa tela. Pronto. Pronto, gente. Simbora? Gente, aula passada, dando prosseguimento aos nossos estudos de direito previdenciário, a gente estava tratando do quê? Até a semana passada, a gente estava dentro do capítulo de custeio da Previdência Social. Nós vimos aí que o custeio ele é feito com base no financiamento de diversas entidades, elas tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. E vimos ao final da aula passada o quê? Que as formas de participação do custeio dos segurados também, né? Vimos as das empresas e vimos dos segurados, né? Vimos da União, concurso prognóstico, dos segurados e, por fim, das empresas, certo? Aqui, ó, foi esse capítulo aqui do custeio da Previdência. Vimos o quê? Da União, da contribuição do receita de concursos prognósticos, limite mínimo e máximo. Vimos aqui a tabela atualizada de recolhimento dos segurados. Vimos as parcelas integrantes e não integrantes, a regra geral, não cada uma das situações. Vimos as contribuições das empresas, que elas são feitas sobre a folha de pagamento ou sobre o faturamento da empresa. Vimos as situações de cada uma, né, dentro aqui. E encerramos a aula passada tratando o quê? Das outras receitas da Seguridade Social. Aliás, a gente falou... a gente falou do período de graça, não falou? Então, nós falamos, sim, não terminamos aqui, não. Nós falamos de outras receitas da Seguridade Social, ou seja, outras formas que haverá arrecadação para a Seguridade Social e, consequentemente, para o INSS. E falamos do período de graça. Professor, o que é o período de graça mesmo? Gente, período de graça, como vimos na aula passada, ele nada mais é do que o lapso de tempo, período de tempo em que o segurado ele não contribui para a Previdência Social, mas ele mantém a qualidade de segurado. Ou seja, os direitos, benefícios e serviços, mesmo sem recolhimentos pelo segurado,
lhes serão garantidos desde que preenchidos os outros requisitos da lei. Então, para que é importante saber a regra sobre período de graça, gente? Período de graça, portanto, é importante para a regra de manutenção da qualidade e perda da qualidade segurada. Por que você está falando isso, professor? Porque uma vez que você mantém a qualidade de segurado, você vai gozar dos benefícios concedidos pelo INSS. A partir do momento que você perde a qualidade de segurado, você deixa de ser um segurado da Previdência Social, você não pode pleitear mais nenhum benefício. Então, por exemplo, se eu deixar muito tempo, ficar muito tempo sem recolhimento para a Previdência, e eu deixar de ser segurado, e eu vier a sofrer um acidente, eu não vou receber auxílio-doença, auxílio-acidente, nenhum outro benefício decorrente do INSS, certo? Então, o período de graça é isso. É um período onde haverá manutenção da qualidade segurada, mesmo sem o recolhimento para a Previdência Social, o recolhimento de contribuições ao INSS. Então, não confundam, gente. A gente não pode confundir, nós vamos seguir mais à frente. Aliás, vou deixar para falar isso mais para frente. Seguindo, nós vimos que as regras quanto à manutenção da qualidade, ou seja, do período de graça, estão estabelecidas lá no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991. Para ficar tranquilo, fácil, gente, para não haver confusão, o que a gente fez? A gente mencionou o artigo aqui, mas criou uma tabela para ficar mais fácil a visualização das regras do período de graça. Beleza, professor, o que nós vimos? Período de graça, primeira regra. Todo indivíduo que estiver no gozo ou em gozo de qualquer benefício da Previdência Social, ele não perde a qualidade de segurado. Ou seja, o período de graça é indeterminado, não há prazo, sem prazo de período de graça, porque está em gozo. Porque está em gozo de algum tipo de benefício. Então, o indivíduo que está recebendo aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ainda que não haja mais contribuição, ele não deixa de ser segurado da Previdência e poderá continuar recebendo o benefício. Segunda regra, quem tiver cessação do benefício por incapacidade ou deixar de exercer atividade remunerada, né, haverá um período de graça de 12 meses. Ou seja, se cessou a incapacidade ou você deixou de exercer atividade remunerada, você tem 12 meses que você não necessariamente vai contribuir, mas você vai manter a qualidade segurada e pleitear os benefícios delas decorrente. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez ultrapassado esse período de 12 meses, você perde a qualidade e aí você não pode mais pleitear nenhum tipo de benefício, certo? Então, o prazo é de 12 meses do que? Da cessação da incapacidade ou da perda da qualidade perda do exercício de atividade remunerada. Então, se eu estou desempregado, eu tenho que procurar uma recolocação no prazo de 12 meses, para eu não perder minha qualidade de segurado. Se por um acaso eu estiver para perder, ultrapassar esse prazo de 12 meses, eu aconselho qualquer pessoa a se filiar como segurado facultativo da Previdência Social, que assim você vai estar recolhendo e não vai deixar de ser segurado da Previdência Social. Segundo, dentro ainda dessa regra, existe a possibilidade de estender de 12 para 24 meses. Isso ocorre quando? Quando houver mais de 120 contribuições por parte do segurado. Terceiro, haverá a possibilidade da extensão por mais 12 meses, totalizando um máximo de 36 meses, na hipótese de desemprego involuntário, desde que registrado perante o Ministério do Trabalho. Então, 12, estabelecido pela lei, mais 12, em razão de 120 contribuições feitas mensais, e mais 12 para quem estiver comprovar que está em desemprego involuntário. Então, vai de 12 a um máximo de 36 meses de período de graça, onde o indivíduo, mesmo que não contribua, mantém a qualidade de segurado. E vimos ainda as outras 4 situações. Quem está em segregação compulsória tem um prazo de 12 meses para voltar a contribuir sobre pena de perda da qualidade, ou seja, 12 meses de período de graça, após a segregação. Mencionamos como exemplo, passeou lá na África, pegou um ebola e teve que voltar para o Brasil,
e ficou aí isolado em razão do alto contágio do ebola. Nessa situação, haverá o quê? Segregação compulsória, e aí o indivíduo vai ficar afastado da sociedade, assim como não poderá exercer uma atividade remunerada. Nessa situação, ele poderá ficar 12 meses após o término da segregação sem fazer nenhuma contribuição, mantendo a qualidade de segurado. O detento ou recluso também terá um prazo de graça de 12 meses após o livramento, a prestação de serviço militar de 3 meses após o licenciamento, após a baixa militar, o indivíduo tem que voltar a trabalhar no prazo de 3 meses sob pena de perda da qualidade de segurado, e o facultativo ele não pode deixar de recolher as contribuições em período superior a 6 meses. Se por um acaso houver a não observação desse prazo ou a ultrapassagem desse prazo, haverá a perda da qualidade do segurado facultativo, não podendo mais pleitear nenhum benefício junto à Previdência Social. Apesar de lá eu ter dito que tem que ter o registro, nesse caso aqui do desemprego voluntário junto ao Ministério do Trabalho, já tem algumas decisões que a ausência no registro do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios. Se por um acaso se comprovar que o desemprego é involuntário, haverá a extensão do prazo de carência por mais 12 meses. Lembrando que a qualidade segurada, a perda da qualidade segurada, ele ocorre no dia seguinte ao vencimento da contribuição do contribuinte individual relativamente ao mês posterior ao término dos prazos acima indicados, certo? E é bom lembrar que o período de graça, esse período onde não há contribuição, ele não é contado não é contado como tempo de contribuição. Se você não está exercendo atividade remunerada, não está pagando INSS, não está recolhendo para o INSS, não há contagem de tempo de contribuição, certo? Aí a gente entra no ponto novo da aula de hoje. Dependentes da Previdência Social. Estão estabelecidos lá no artigo 16 da Lei 8.213 de 1991 e estabelece a regra aí dos dependentes. Professor, quem são os dependentes mesmo? Você chegou a mencionar por cima sobre os dependentes. Primeiro, os dependentes são os beneficiários indiretos. Eles não têm vínculo direto com a Previdência Social. Eles, na verdade, têm um vínculo com o segurado e o segurado tem um vínculo com a Previdência Social. Então, o dependente nada mais é que um beneficiário da Previdência por força de vínculo do segurado. Por isso que ele é classificado como beneficiário indireto das prestações da Seguridade Social. Lembrando que é responsabilidade do segurado fazer a inscrição dos dependentes. Então, toda vez que nascer um filho, compete ao segurado aí juntar a certidão de óbito junto ao INSS ou enviar para que haja a inscrição dos dependentes para, em caso de falecimento, eles possam pleitear os seus direitos. Lembrando que mesmo que não seja feita ainda que não seja feito essa inscrição, nada impede que futuramente haja a comprovação que se trata de dependente. Na verdade, essa regra para o segurado escrever o dependente é apenas para facilitar a sua identificação. Beleza, professor? Você explicou que a dependência, deu o conceito de dependência, falou que é o beneficiário indireto, e eles se subdividem? Sim, existe uma classificação dos dependentes em 3 classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Na primeira classe, são considerados dependentes de primeira classe o cônjuge, o companheiro, companheiro ou companheiro, cônjuge, companheiro ou companheiro, ou seja, companheiro que vive em união estável, o filho não emancipado de qualquer condição, ou seja, quando se fala de qualquer condição, o que é filho legítimo ou adotivo, e desde que tenha menos de 21 anos de idade. E o inválido, filho inválido de qualquer idade, que tenha alguma deficiência mental ou intelectual ou física, que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Então, primeira classe de dependentes: cônjuge, companheiro ou companheira, filhos de qualquer natureza até 21 anos, desde que não sejam emancipados, e filhos de qualquer idade, quando portadores de alguma necessidade especial.
especial. Segunda classe são os pais e terceira classe são os irmãos, sendo que só o irmão não emancipado de qualquer condição, ou seja, adotivo ou de sangue, desde que seja menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, né, de forma absoluta ou relativa, certo? Então, também é considerado como dependente dos segurados. Então, nós temos essas três classes. Classe 1, classe 2 e classe 3. Beleza, professor. Então, digamos aí, quantos esses dependentes vão ter direito a algum benefício? Então, um benefício muito comum é a pensão por morte. Ao falecimento do segurado e haverá o pagamento de uma pensão por morte pela Previdência aos herdeiros desse falecido, aos herdeiros do indivíduo aí que era segurado da Previdência Social. Então, isso é a regra. No entanto, o que acontece? As classes, entre elas se excluem. E dentro de cada classe, elas são concorrentes. Como assim, professor? Não entendi. O que acontece? Quando houver um benefício concedido como esse de pensão por morte, se houver dentro da mesma classe mais de um dependente, o valor daquele pensionamento será dividido pelo número de pessoas. Se tem 3, divide por 3. Se tem 5, divide por 5. Se é uma só, vai receber o benefício de pensão por morte de maneira integral e apenas ela o benefício. Difere o quê? Difere quando se tratar de classes distintas. As regras sobre as classes distintas é que é o quê? É regra da exclusão. Uma classe exclui a outra. Ou seja, se houver um dependente de classe 1, o de classe 2 e de classe 3 não recebe. A classe 1 excluiu o benefício às classes subsequentes. Se não houver dependente de classe 1, mas houver de classe 2, o de classe 3 não recebe. E, por fim, a classe 3, ou seja, o irmão, ele normalmente só vai receber o benefício da Previdência Social do seu irmão caso esse não tenha cônjuge, filho, que são dependentes de primeiro grau, primeira classe, e 2, quando os pais, quando não tiver os pais. Então, o irmão é muito difícil de receber benefício da Previdência Social, o pensionamento, como no caso de pensão por morte, certo? Então, os dependentes de uma classe, elas concorrem em igualdade de condições, entretanto, existindo os dependentes de classes superiores, os de classes inferiores não receberão o benefício, estarão totalmente excluídos do recebimento, da percepção desse benefício. Ah, legal, professor. Então, dá um exemplo. Digamos aí que o indivíduo falece, ele deixa uma mulher e 2 filhos menores de idade. Ah, legal. Então, o que acontece? Os 3 são da primeira classe, então eles são concorrentes. Digamos aí que a pensão que é devida pela Previdência Social a essa família é de R$3.000. Bom, se são R$3.000 e temos 3 herdeiros, 3 dependentes da classe 1, haverá o recebimento de 1.000 para um, 1.000 para outro e 1.000 para a mãe, ou seja, a divisão pelo número de cabeças dentro daquela classe. Diferentemente, o que acontece? Mesmo que haja pai, mãe e irmão, se tem filho e companheiro ou cônjuge, não haverá nenhum pagamento de benefício a essas classes remanescentes, a segunda e a terceira classe, certo? Ponto importante de apontar é o quê? Lembrando, gente, quando eu falo lá dos dependentes, eles não podem ser emancipados. Se eles forem emancipados, eles não vão ter direito ao benefício. Uma perguntinha aqui. É isso que nós vamos falar agora, tá? A gente vai falar o quê? Exatamente disso. Ó, nas observações relevantes, tem uma regra que é a dependência econômica, que está bem aqui, vou até grifar em homenagem ao Alan. Aí, os dependentes de primeira classe, a dependência econômica, ela é o quê? Presumida. Ou seja, os companheiros, as companheiras, né, os filhos, eles não precisam comprovar que são dependentes econômicos do falecido. Agora, em contrapartida, os dependentes de segunda classe, os dependentes de terceira classe, ou seja, pais e os irmãos, caso venham a ter direito a receber o benefício, deverão comprovar que
a sua subsistência dependia do falecido. Ou seja, como comprova isso, tá, Alan? Através de mesmo endereço, através do pagamento de escola, através do pagamento de produtos de planos médicos, né, de convênios médicos, convivência na mesma residência, mesmo endereço. Tudo isso você comprova o que? A existência de dependência econômica. Portanto, respondendo à observação ali do Alan, o irmão, que é terceira classe, não só o irmão, tá, Alan, como os pais também, eles devem comprovar a dependência econômica para fazer jus aos benefícios. Certo? Tranquilo? Seguindo. Lembrando, eu tinha falado o que? Da emancipação, né? Lembrando, a gente está falando dos filhos e irmãos que não são emancipados. Se eles vierem a emancipar, eles não farão jus aos benefícios. Certo? Seguindo. Um ponto importante que eu ia mencionar também, quando eu falei dos filhos, que existe o quê? Equiparam-se aos filhos quem? O enteado menor. Né? O enteado é quem? Aquele que é filho da mulher que você casa, ou da mulher, filho do rapaz, do marido que você casa. O enteado ele pode ser equiparado também a filho, mas aí tem que ter uma declaração escrita do segurado e desde que haja comprovação da dependência econômica, ou seja, que aquela criança é sustentada por esse padrasto, né, ou por essa madrasta, certo? Lembrando também que quem está na guarda de menor não tem direito ao benefício, ele tem que ser, no mínimo, uma tutela, que é um requisito mais exigente. Então, não é porque está mediante sob guarda que o dependente, que haverá, na verdade, a classificação de dependência desse indivíduo. Ou seja, não é porque esse menor está sob a guarda do segurado que venha a falecer, que ele será caracterizado automaticamente como dependente. Pode até conseguir, mas isso tem que ser comprovado através de processo administrativo ou judicial. Perda da qualidade de dependente. Quando que o dependente deixa de ser dependente? Primeiro, morte. Tá? Morreu, deixa de ser dependente, seja qual classe for. 2, da classe 1, a separação judicial ou o divórcio também encerra a dependência, ou seja, o indivíduo deixa de ser dependente. Da mesma forma, no caso de companheiro, quando há o encerramento ou a cessação da união estável. Lembrando que também o filho, quando completar 21 anos, o filho ou o irmão que completarem 21 anos, também deixam de ser dependentes, ou seja, a perda da qualidade de dependente. Aquele filho ou irmão que for emancipado, ele perde a qualidade também de dependente. Mais uma pergunta? Deixa eu ver do Alan. Ainda que o suposto dependente receba pensão de alimentos, você está falando em relação ao quê? A perda de qualidade, Alan? Aquele que tiver... isso. Então, aquele que estiver recebendo pensão de alimentos, ainda que não seja judicial, ele vai ser considerado dependente. Então, enquanto ele recebe a pensão, ele é considerado como dependente, sim. Mas se cortar essa pensão, ele deixa de ser dependente, tá? Então, se é concedida a pensão por alimentos, é retomada a situação de dependente, certo? Tranquilo? E o filho maior de 18 vai até 24 ser estudante? Então, ótima pergunta, Alan. É um erro muito comum que acontece. Por quê? Porque apesar da regra de direito civil e direito previdenciário serem parecidas, existem distinções. Primeiro, para direito civil, a capacidade é 18 anos. Para direito previdenciário, é 21 anos.
Em relação à pensão do direito civil, caso o indivíduo que ultrapasse os 18 anos, mas ele seja estudante, esteja exercendo, por exemplo, exercendo não, né? Efetivamente estudando numa faculdade, numa universidade, no ensino superior, lá em direito civil, a extensão dessa pensão, essa pensão alimentícia. No entanto, as pessoas acham que isso também acontece em direito previdenciário, mas isso é um erro. Por quê? Porque em direito previdenciário não se aplica essa regra. A cessação ocorrerá aos 21 anos, fazendo ou não fazendo, realizando ou não realizando curso superior, ou seja, estando estudando na faculdade ou não estando estudando. Então, é o quê? É uma pegadinha muito comum de prova, né? Por quê? Porque a regra do direito previdenciário é uma regra especial e essa regra ela se sobressai sobre a regra geral, que é de direito civil. Então, não é aplicado essa regra se esse indivíduo, pelo menos em processo, em previdenciário, referente à extensão dos benefícios, certo? Então, se deu 21 anos, cessa o benefício, salvo se for inválido, né? Válido físico ou mentalmente, que aí não há um limite de 21 anos de idade, certo? É verdade que para os viúvos que venham a se casar novamente, perde a qualidade. É verdade que para os viúvos que venham a se casar novamente, não necessariamente, Alan, não necessariamente. Depende aí de qual é a regra, porque aí há uma alteração legislativa, não necessariamente. Ele pode, na verdade, até optar por, digamos assim, é dependente de um, certo? Recebe uma pensão alimentícia, casa de novo, vai perder? Não necessariamente ele perde a pensão. Agora, se esse aqui vem a falecer, ele não vai poder o quê? Acumular duas pensões por morte. Aí ele vai optar por uma delas. Mas não necessariamente o viúvo ele perde se casar novamente. Isso aí é uma outra confusão muito comum em direito previdenciário, tá? Porque eles confundem essa questão de dependência econômica. Agora, os viúvos, eles vão receber o benefício se casarem de novo, mas se tiverem um novo benefício, ele vai ter que optar por aquele que for mais vantajoso, tá? Fica tranquilo, Paulo. Não é fácil, não. Mas firme e forte aí. Parabéns por estar aqui, cara. Então, Alan, ficou claro? Outro ponto bem interessante, Alan, já que você perguntou, hoje em dia também é mais difícil, porque as pensões, via de regra, elas não são mais vitalícias para companheiros e companheiras. Antes, a gente vai falar isso, tá, gente, de maneira detalhada, lá quando for estudar pensão por morte. Eu mencionei aqui porque é o melhor exemplo para falar de dependentes. Mas, resumindo, mais lá para frente vai estudar o quê? Que as pensões por morte, a gente falou que para filhos normalmente cessa aos 21 anos de idade, mas para companheiros e companheiras, antigamente eles eram vitalícios. Então, digamos aí, o indivíduo casava com 18 anos, o menino tinha 18 e o menino 19. O cara vinha e falecia, ele ia deixar uma pensão por morte para ela, né, desde que ele fosse segurado, obviamente, por toda a vida, até essa senhora, né, essa senhorita agora, até ela se tornar uma idosa e vier a falecer. Hoje não. Hoje há uma limitação temporal. Quanto mais novo for o companheiro ou companheiro sobrevivente, mais tempo, aliás, menos tempo eles vão ter de benefício. Vão ter 4 anos, até os 21 anos, depois 4, e só vai ser vitalício para quem tiver mais de 44 anos de idade, certo? Mas a gente vai detalhar isso aí. É só para apontar, Alan, que nessa pergunta que você fez, não é toda situação que o viúvo vai ficar recebendo essa pensão de maneira vitalícia. Então, ele pode casar independentemente disso e vir a receber até um outro pensionamento futuramente, tá? Uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, que veio no particular. Então, vamos lá. Pergunta da Jailiane também, muito boa. Ele fala da dependência econômica. Essa dependência econômica tem que ser analisada somente quando faz a solicitação
ou, por exemplo, a dependência econômica é analisada depois. Não, ela é feita no momento do falecimento, se aquela pessoa era dependente do falecido, certo? Só que, como regra, o que acontece? Vamos dizer que seja o irmão aí. O irmão vai ter que comprovar que era sustentado pelo irmão, que morava na casa do irmão, que tinha faculdade, colégio, faculdade não, né? Mas o colégio ou cursos, né? Para adolescentes, crianças, pagos pelo irmão. Beleza, você provou a dependência econômica. Só que na hora que chegar lá aos 21 anos, corta o benefício, certo? Então, a dependência econômica ela é provada apenas na solicitação da pensão e não no momento futuro, porque no momento futuro, possivelmente ele já vai ter perdido porque ele atingiu a maioridade, certo? No caso dos pais, da mesma forma, apesar de poder receber de maneira vitalícia, a dependência tem que ser comprovada no momento. Depois, se ele começar a trabalhar, a se virar, não necessariamente vai haver o corte da pensão, certo? Tranquilo? Ficou claro, Geliane? Então, a dependência econômica é analisada na solicitação da pensão. Tá? Seguindo, como eu tinha dito, a outra forma de perda da qualidade dependente, que essa é a mais comum de todas, é o filho ou o irmão, né, o filho equiparado lá, que é o enteado, ou o irmão completarem 21 anos, ou pela emancipação também. Ou seja, em qualquer dessas situações, o indivíduo vai deixar de ser dependente e vai deixar de receber o benefício. Então, digamos aí, o indivíduo lá é emancipado com 18 anos. 18 não, porque a capacidade, né? Mas apesar que ele pode ser emancipado para efeito previdenciário. Se ele for emancipado, acabou. Haverá o quê? A perda da qualidade segurada. Se ele casar, ele vai deixar, ou seja, ele vai estar emancipado. Se ele exercer emprego público efetivo, ele não vai mais receber o benefício, ele deixa de ser dependente. Se ele colar grau em ensino superior, ele deixa de ser dependente. Se ele já tem a sua própria subsistência por ter um estabelecimento civil ou comercial, são as situações lá de emancipação. Se em qualquer uma das situações houver emancipação, haverá perda da qualidade de segurado. Isso está lá no artigo 5 do Código Civil, certo? Ah, professor, e para os inválidos? Para os inválidos só vai perder o benefício se morrer ou se cessar a incapacidade. No caso aí, né, houver um milagre, ou esse indivíduo fizer uma cirurgia ou um tratamento e cessar a invalidez, cessa também a dependência, por se ele já tiver mais de 21 anos de idade, certo? Ô, professor. A gente já falou da divisão. Oi, professor. Então, é isso aí, gente. Ficou dúvida sobre dependentes? Belezinha? Tranquilo? Por isso que muitas vezes, gente, você fala assim, eu tenho um monte de gente, todo mundo vai receber pensão? Não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo. Vocês estão escutando o Paulo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o som dele. Não, Oi. Nossa, tá baixo. Deixa eu aumentar meu som aqui. Pronto, Eu pode falar, Paulo. Não gosto de escrever. Alô, não, alô. professor, e sobre os interditados? O senhor falou alguma coisa de interditado? Ébrios? Nossa, não estou escutando. Deixa eu aumentar esse som. Vai, de novo. Oi, tá escutando? Nossa, mas tá muito baixo, hein? Só eu que estou assim, escutando baixo? Eu perguntei aí. E se for ébrio, pródigo e doente mental? Então deu pau no meu som aqui. Pera. Mas respondendo ao Paulo. Os interditados, os ébrios, pródigos e doentes mentais. Essas regras são lá de direito civil, Paulo. Os doentes mentais seriam inválidos, então eles são dependentes, né? Agora, os ébrios, pródigos, eles não têm previsão no direito previdenciário. Então, eles não vão, em tese, receber o pensionamento, salvo se ele estiver inserido dentro da situação. Por exemplo, ser menor de 21 anos, ou for cônjuge, aí beleza, aí fica tranquilo. No caso dos interditados, se ele tiver sobre tutela, aí tem direito. Caso contrário, não. Tá? Então,
Ebre e pródigo não necessariamente vão receber, salvo se ele tiver inserido em uma das regras que a gente viu anteriormente. Os doentes mentais são os inválidos, esses têm direito, sim, ao pensionamento como dependente. Certo? Isso. Se ele for tutelado, né, ele estiver em situação de tutela, haverá, sim, a consideração dessa pessoa que está sob tutela na classificação como dependente. Certo? Agora eu fiquei grilado, hein? Será que deu pau aqui? Estou escutando ninguém? Pois é, deu algum pau aqui. Bom, gente, qualquer coisa escrevam no chat, que eu não estou escutando vocês, tá? Ficou claro, Paulo? Ou não? É porque essas regras são de direito civil. Algumas coisas elas são absorvidas, outras coisas não são, Paulo. Por quê? Porque aí a regra é geral lá. Não aplica aqui, porque aqui tem regra especial, regra específica em direito previdenciário, na Lei 8.212 e na Lei 8.213. Certo? Seguindo, gente, a gente vai parar nesse capítulo aqui, que é um capítulo bem importante, que se chama o quê? Período de carência. Professor, o que é período de carência? Gente, período de carência é o número mínimo de contribuições que o segurado tem que fazer para poder pleitear, para fazer jus a um benefício concedido pela Previdência Social. Certo? Se ele não cumprir esse período, ele não tem direito ao benefício. Então, não confunda período de carência de período de graça. Período de carência, número mínimo de contribuições exigidas pela legislação previdenciária para você poder pleitear o benefício, para o segurado poder pleitear o benefício. Período de graça, período onde o indivíduo não contribui, mas mantém a qualidade de segurado. Enquanto um é o número de contribuição, quanto você tem que contribuir, período de carência, o outro é quando você não contribui, mas você ainda mantém a qualidade de segurado. São dois institutos diferentes, certo? Então, enquanto não cumprido o período de carência, não terá jus, não fará jus, não terá direito ao benefício, certo? Beleza, professor. A partir de quando é contado a carência, né, dos benefícios? Ou seja, a partir de quando é iniciada a contagem do recolhimento da Previdência? Para empregado e para o avulso, é da data da filiação ao regime geral de Previdência Social. Filiou o avulso o empregado, já vai haver automaticamente a contagem do período de carência. Agora, doméstico, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, haverá o início do período de carência a partir da efetiva contribuição para o INSS, ou seja, a partir da data do recolhimento da primeira contribuição para o INSS. Aí começa a contagem de carência, começa a ver a contagem do tempo de contribuição, certo? Seguindo, beleza, professor, você falou aí da regra de carência, então tem que ter um número mínimo de contribuições. Essas contribuições, elas são sempre da mesma forma, ou seja, o prazo é sempre o mesmo? Não, como a gente vai ver na sequência. Lembrando, gente, que para empregado doméstico e avulso, a contribuição, o recolhimento, ele é presumido em relação ao empregado, porque é o empregador que tem que recolher, apenas para relembrá-los, tá? Seguindo, então tá, professor, você falou aí que existem as regras de carência. Você falou também que as regras de carência elas não são o mesmo prazo para todos os benefícios. Exatamente. Então vamos lá. Período de carência. Regra. Quando se tratar de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tem que o segurado contribuir por 12 contribuições mensais. Ou seja, tem que ter contribuído com 12 contribuições para poder pleitear o benefício. Legal, professor. Então, digamos aí, eu tenho 18 anos, nunca trabalhei, vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar, estou trabalhando lá, tem 6 meses. Esse indivíduo que trabalha 6 meses, tem 18 anos, está no primeiro emprego, vem a sofrer um acidente.
ele vai poder pleitear o benefício de auxílio-doença? Via de regra, não. Por quê? Porque ele tem só 6 meses de carteira assinada, 6 meses de contribuição. Para fazer jus, ele tem que ter 12 contribuições. Então, para aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença exige-se 12 contribuições de período de carência. Ah, legal, professor. Então, mesmo que ele esteja segurado, ele não tem direito a esse benefício? Não, porque ele não cumpriu a carência exigida para aquele benefício. Segunda regra, no caso das aposentadorias, exige-se a contribuição de no mínimo 180 contribuições mensais. Se for trocar em anos, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para você poder pleitear aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Então, tem que ter no mínimo 180 contribuições. E se não tiver, professor? Se não tiver, você não aposentará. É muito comum, acho que já mencionei esse exemplo aqui, de pessoas que já têm idade para se aposentar, chegam no escritório e falam, ah, doutor, quero me aposentar. Eu falei, beleza. Você tem os seus documentos aí? Tem. Aí você olha o documento, ah, mas você não tem 180 contribuições. Ele falou, não, eu contribuí pouco, ou não tive muita contribuição. Eu contribuí menos de 15 anos. Então, esse indivíduo, ele não vai ter direito à aposentadoria. Ele vai ter que pleitear um outro benefício, como a gente já viu lá no início do semestre, vai aí pleitear um benefício de prestação continuada para os idosos e pessoas de baixa renda junto à assistência social. Mas por não preencher esse requisito da aposentadoria de contribuições mensais, não haverá o que? A concessão da aposentadoria, porque não preencheu o período de carência. Existe ainda a exigência de 10 contribuições mensais no salário maternidade, mas apenas das contribuintes individuais, seguradas facultativas e seguradas especiais. Ah, professor, então por que esse tratamento diferenciado? Porque, na verdade, a empregada avulsa e a empregada doméstica, a partir do momento que elas estão trabalhando, haverá a obrigação da empresa fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias e haverá o pagamento pela empresa do salário maternidade e depois ela compensa futuramente com o INSS. Já a contribuinte individual, a segurada especial e a segurada facultativa, elas mesmas recolhem e aí o pagamento do INSS é diretamente a elas. Por isso que essas têm que contribuir pelo prazo de 10 meses. As outras que têm vínculo de emprego, vínculo de doméstico e o avulso, haverá o recolhimento pela empresa ou pelo empregador, razão pela qual não há exigência das 10 contribuições mensais. Então, essa é a primeira, são as 3 primeiras regras, mas existem alguns benefícios que são concedidos independentemente de carência. Quais são eles? Pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, auxílio acidente, além de umas situações excepcionais, onde poderá ser auxílio doença e aposentadoria por invalidez dispensado também, certo? Salário maternidade da empregada avulsa e doméstica também independe de carência. Serviço social independe de carência. Reabilitação profissional independe de carência, certo? Então, isso aí é quando não há um número mínimo de contribuições para conceder o benefício, certo? Então, essa é a regra geral sobre o período de carência. Isso é importante para saber quando vocês vão poder pleitear o benefício ou não. Beleza, professor? Digamos aí que e se eu contribuir 10 anos, fui dispensado e fico aí 5 anos sem recolher? O que acontece? Se você ficou 5 anos sem recolher, você perdeu a qualidade de segurado. Se você perdeu a qualidade de segurado, aqueles 10 anos que você contribuiu ficarão suspensos. Para você reaproveitar esse período, tem que se aplicar a regra de 1/3. Ou seja, você tem que contribuir por 1/3 do benefício que você quer pleitear para poder recuperar aquele período pretérito, aquele período lá atrás. Então, se eu falei de aposentadoria, eu quero me aposentar, 1/3 do mínimo para se aposentar é o quê? São 5 anos. Então, eu vou ter que trabalhar por 5 anos, voltar a trabalhar depois de ficar 5 sem trabalhar, vou trabalhar 5 anos,
Trabalhei esses 5 anos, eu recuperarei esse período de contribuição de 10 anos que ficaram lá atrás. Aí eu pego esses 5, mais esses 10 que estavam lá atrás, eu atingiria o mínimo de exigido o mínimo de período de carência para a aposentadoria. Então, a regra do terço é isso. Haverá o aproveitamento das contribuições anteriores ao quê? A perda da qualidade de segurado, a partir da nova afiliação, desde que contribua com, no mínimo, 1/3 do benefício que ele quer pleitear. Então, vamos dar o exemplo. Eu trabalhei aí 10 anos. Fiquei de novo 5 anos sem trabalhar. Beleza, perdi a qualidade de segurado. Voltei a trabalhar. Para que eu faça jus a, por exemplo, receber um auxílio-doença, quanto tempo eu tenho que contribuir? Bom, se são 12 meses para receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eu terei, pela regra de 1/3, de que contribuir por 4 meses. A partir do 4º mês, eu aproveito os meses anteriores e, em caso eu sofrer um acidente ou necessitar aposentadoria por invalidez, eu vou conseguir, mas em razão da regra de 1/3, eu tenho que fazer a contribuição por 4 meses. Então, não é que é uma regra fixa. A regra de 1/3 vai depender de quanto tempo de contribuição do benefício que você quer. Você tem que contribuir com 1/3 daquilo que você objetiva, aquilo que você quer pleitear. Certo? Seguindo. Agora vem uns conceitos bem importantes aqui, tá? Referente a salário de benefício e renda mensal. E aí eu deixo o item 8 para a aula que vem. Primeiro, professor, o que é salário de benefício? Nada mais é do que a base de cálculo para o benefício previdenciário. Essa base de cálculo é utilizada para a maioria dos benefícios, mas não para todos. Por exemplo, salário família e salário maternidade não utilizam o salário de benefício como base de cálculo. Na verdade, salário família e salário maternidade, salário família terá um valor fixo e o salário maternidade será com base no valor recebido na atividade pela trabalhadora. Tá? Então, esses dois fogem à regra. Mas os outros os utilizarão como base de cálculo para verificar qual vai ser o valor que vai ser recebido. Como salário de benefício, vai ser utilizado vai se utilizar como base de cálculo o salário de benefício. Pintou outra pergunta aqui. Não tô, Paulo, juro por Deus, não tô. Deu pau aqui, não sei se é o meu fone. Alô, alô, alô. Fala aí alguma coisa. Oi. Opa! Cara, eu tô escutando vocês muito baixo. Deu pau aqui. Ô, companheiro, você tá firme, preparado para tomar Só escuto a uma? voz do Yurão lá no fundo, mas não sei o que ele tá falando, não. Então, Paulo, então depois eu vou tentar restabelecer o som aqui, que eu não escuto vocês, não. Tá? Beleza, professor. E como que eu verifico o salário de benefício? Gente, na verdade, assim, por que a gente vai entender o que é salário de benefício e renda mensal inicial, ou também conhecido como RMI? Gente, é porque é o seguinte, para você saber o valor real que você vai receber de benefício, você tem que ter a base de cálculo. A base de cálculo se denomina salário de benefício e você vai aplicar uma alíquota. A alíquota é chamada de renda mensal inicial. Você pega essa alíquota, aplica sobre essa base de cálculo e aí você vai descobrir o valor que será pago para aposentadoria, para auxílio-doença e para qualquer outro benefício da Previdência Social. Então, o salário de benefício, via de regra, ele é calculado com base na média aritmética das contribuições de um certo número de contribuições. Recentemente, com a reforma previdenciária, houve uma alteração do artigo 29, que diz o quê? Antes da reforma da Previdência Social, era da seguinte forma, gente. Quando fosse aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, far-se-ia a média aritmética simples do salário de contribuições correspondente a 80% multiplicado pelo fator previdenciário. Agora,
não utiliza-se mais o parâmetro de 80%, mas todo o período de contribuição. Antes, pegava as 80 maiores contribuições e utilizava como salário de benefício, como base de cálculo. Isso elevava o valor do benefício pago ao segurado. Diferentemente de hoje, com a reforma, haverá o quê? Não haverá mais a utilização apenas das maiores 80% e desprezar 20%. Vai levar em conta todo o período contributivo, o que normalmente leva à redução da base de cálculo do salário de benefício, certo? Por que você está falando isso, professor? Porque normalmente quando a gente inicia a nossa jornada, né, de trabalho laboral, quando a gente começa a trabalhar, normalmente a gente recebe menos. A gente começa com um salário mais baixo, a gente começa, né, precisando fazer um curso de ensino superior para receber mais. Então, normalmente a gente recebe menos no início da carreira e mais no final da carreira. Então, antes desprezava-se esses 20% e aproveitava-se apenas não, ou maior, aproveitava-se 80 maiores contribuições. Agora não mais, haverá o que? A média aritmética simples de todo o período para a concessão, né, utilizar de base de cálculo do salário de benefício. Portanto, esse artigo 29 ele foi alterado, depois eu vou trazer a redação ou o dispositivo que veio fazer essa alteração, certo? Gente, um ponto bem interessante, né, quando a gente fala de fator previdenciário, é que o fator previdenciário ele é tratado diferente, ele tem regras especiais. O que é fator previdenciário? Ele nada mais é do que um multiplicador que vem a elevar ou reduzir os valores a serem pagos. Quanto mais cedo o fator previdenciário, normalmente ele é baseado em quê? Em expectativa de vida, tempo de contribuição e expectativa de vida, tempo de contribuição e tá faltando um aqui. Agora fugiu a cabeça do professor. O professor vai ficando velho. Expectativa de vida, tempo de contribuição e idade. São esses três. Então, o que acontece? Esses são os 3 requisitos para o fator previdenciário. Então, preencheu os 3 requisitos. Preencheu não, né? De acordo com esses 3 requisitos, o fator previdenciário vai ser um ou vai ser outro. Isso vai fazer levantar ou reduzir o valor que vai ser pago futuramente. Então, para vocês terem uma ideia, a mulher ela tem o quê? 5 anos quando se tratar de mulher. Ou seja, o fator previdenciário dá um bônus de 5 anos para a mulher. Dá 5 anos também, ou seja, de redução de contribuição para os professores. E dá 10 anos para professor. Ou seja, se for mulher e professor, tem aí, desde que comprove, né, efetivo trabalho de magistério na educação infantil ou ensino fundamental, haverá o quê? O fator previdenciário haverá um adicional de 10 anos, se for professor e mulher, se for só mulher, 5 anos, e se for só professor, 5 anos, certo? Lembrando que mesmo que depois de fazer todo esse cálculo, o valor que seja apurado seja inferior ao salário mínimo, a gente estudou que não tem o menor benefício a ser concedido, vai ser de 1 salário mínimo. Então, mesmo que seja feito o cálculo, e aí haja a verificação que o valor da contribuição durante toda a carreira desse indivíduo não consiga atingir o salário mínimo, ele vai ter direito ao pelo menos ao salário mínimo, certo? Renda mensal de benefício ou renda mensal inicial. Foi o que eu mencionei para vocês. Vai ser uma porcentagem fixada por lei que será aplicada sobre o salário de benefício. E assim a gente vai identificar, vai conseguir verificar, calcular qual que é o valor que você vai receber no pagamento do benefício. Então, fiquem tranquilos, a gente não vai cobrar cálculo, mas é interessante saber para vocês entenderem quanto que vocês vão receber, por exemplo, de benefício quando forem pleitear ou se precisarem pleitear, certo? Aí, para encerrar a aula, então a gente para no item 8, quais são as prestações da Previdência Social. Na verdade, a gente vai começar a tratar dos benefícios em espécie a partir da aula que vem, e aí a gente aplica essas regras que a gente aprendeu hoje de salário de benefício e renda mensal inicial, e depois faz um cálculo simulado sobre alguns benefícios para vocês entenderem como se chega ao valor de aposentadoria e de outros benefícios. Certo, gente? Vocês me escutam, né? Porque pelo menos para estar na gravação aí, disponibilizar para vocês depois, né?
escuta, né? Então tá, obrigado. Então, gente, dúvidas, quem tiver, estou à disposição, só que hoje vai ter que ser por via de escrita, porque o professor não está escutando nada de vocês. Nada não, quase nada, né? Perfeito? Tudo certo, bonitão? Aproveitar final de semana, sextou? %. Gente, Paulo, depois então você tem meu telefone, Paulo. Dá uma ligada, depois a gente já esclarece, não tem problema, porque realmente eu não te escutei. Desculpa aí, forte abraço, bom final de semana, hein? Vamos embora, Yuri. Então, tá liberado, meu rei. Vai com Deus, tá? Vai com cuidado na estrada, segue com Deus. Bom final de semana, boa noite. Tchau, Eduarda. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção e até semana que vem.